Olá amigos que acompanham o canal Notícias da Bola. Hoje é dia de curiosidades do futebol e vamos apresentar a brilhante história de um dos maiores jogadores do futebol brasileiro e mais icônicos do mundo, Adriano o Imperador. Como ficou conhecido, se destacou por ter sido um jogador de muita imposição física, com seu 1,89 m, além de contar com apurado faro de gol. Mas, se engana quem pensa que o atacante contava apenas com a força. Muito pelo contrário, pois ele também contava com qualidade técnica impressionante e uma explosão capaz de deixar qualquer zagueiro para trás. Neste quadro, traremos diversas curiosidades a respeito do sucesso da sua carreira. Para conseguirmos dar continuidade neste quadro, preciso muito da sua ajuda. Peço que compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que possamos te enviar em primeira mão nossos vídeos. Vamos à história! Adriano Leite Ribeiro nasceu no dia 17 de fevereiro de 1989, na cidade do Rio de Janeiro. Já na infância, antes de conquistar o seu império em Milão, Adriano recebeu o seu próprio título de nobreza em seu lugar favorito no mundo, a Vila Cruzeiro, comunidade conhecida por ser uma das mais violentas da cidade maravilhosa. O pequeno garoto era chamado carinhosamente de Didico, apelido criado pela variação de seu nome, do qual ele é chamado até hoje e que o torna um rei na Vila Cruzeiro. Foi justamente em seu bairro de infância que Adriano começou a bater bola junto com a molecada da rua. Até que em 1991, com apenas 9 anos, sua família conseguiu juntar dinheiro para que ele pudesse atuar na escolinha de futebol do Flamengo, primeiramente no futsal. Contudo, por pouco, o jovem jogador não foi dispensado pelo clube, ficando apenas, porque um dos avaliadores mudou de ideia e pediu que ele ficasse. Decisão mais do que acertada, pois Didico deu um verdadeiro show com a pelota nos pés. Com tamanho destaque nas quadras, não demorou muito para que fosse deslocado para o campo, começando como lateral esquerdo. Foi nessa posição que o Imperador Adriano jogou até o último ano de sua categoria de base, onde conquistou o vice-campeonato da Copa BH em 1999. Durante o seu período de categorias de base, Adriano foi um exímio lateral esquerdo, de muita velocidade e qualidade técnica. Por conta disso, o jogador chamou a atenção de Carlos Alberto Torres, o Capita, capitão do Tri Mundial do Brasil e treinador da base rubro-negra na época, que o colocou para atuar como atacante. Sendo assim, Adriano foi promovido para o time principal do Flamengo como atacante, estreando no torneio Rio-São Paulo em fevereiro de 2000, em partida contra o Botafogo, com apenas 18 anos. Já naquele ano, o jogador começou a se destacar, mostrando muita habilidade, e acima de tudo, faro de gol, que os levaram à seleção brasileira pela primeira vez. Por tamanho destaque, não demorou para o atacante chamar a atenção de equipes estrangeiras. Foi então que em 2001, a Inter de Milão acertou a sua contratação junto ao Flamengo. Adriano foi contratado pela Internazionale por pouco mais de 13 milhões de euros e estreou diante do Real Madrid no torneio amistoso Santiago Bernabéu. Foi logo em sua estreia que o jogador fez questão de deixar seu cartão de visitas, ao marcar um belo gol de perna esquerda da entrada da grande área, em vitória de sua equipe por 2-1. O atacante ainda balançou as redes em mais 3 oportunidades em sua primeira passagem pela Inter, sendo 2 delas em amistosos, e a outra contra o Venezia, na Série A italiana. Mas, mesmo anotando gols, foi emprestado para a Fiorentina, a fim de adquirir mais experiência, pois na época ainda tinha 19 anos. Na Viola, Adriano começou a se transformar em imperador, até porque foi lá onde ele passou a se destacar com uma boa sequência de jogos e gols. Para se ter uma ideia, em apenas 6 meses de Fiorentina, o jogador anotou 6 gols em apenas 15 partidas, sendo a principal estrela da equipe, mesmo com o rebaixamento para a segunda divisão. Após se destacar na Fiorentina, Adriano chamou a atenção do Parma, que na época dispunha de boa situação financeira por conta da parceria com a Parmalat. E como a Internazionale contava com um ataque recheado de bons jogadores como Ronaldo Fenômeno, Recoba e Vieri, aceitou vender 50% do passe do jovem atacante para a equipe parmesã pela quantia de 19 milhões de reais.
No Parma, Adriano fez sucesso, ficando cada vez mais próximo do título de imperador, antes mesmo de receber o apelido. Na equipe, o atacante anotou 26 gols em 45 partidas ao longo de 2 temporadas. Formou ainda icônica dupla de ataque com o romeno Adrian Mutu. Ao observar que seu antigo jogador estava se destacando em território italiano, a Inter de Milão, que tinha prioridade na compra do atacante, o recontratou pelo triplo do valor de sua venda para o próprio Parma. Na época, o Chelsea chegou a sondá-lo e ofereceu 100 milhões de euros, mas Adriano preferiu a Inter, por gratidão ao presidente Massimo Moratti, que o tratou muito bem quando o contratou. Antes de falarmos sobre a passagem do imperador na Inter de Milão, pedimos mais uma vez que nos ajude compartilhando este vídeo com seus amigos, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber em primeira mão nossa próxima história. Agora, voltamos à história. Enfim, Adriano conquistaria sua alcunha de imperador em solo italiano, e quis o destino que fosse na Internazionale, equipe que um dia o negociou por acreditar não precisar de seus serviços. Diferentemente de sua primeira passagem, o atacante se tornou referência de uma forte equipe, recheada de bons jogadores, como os argentinos Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Samuel Eiveron, além do português Luís Figo e do sueco Zlatan Ibrahimovic. A estreia de Adriano em sua volta à Inter de Milão ocorreu em 2004, com o atacante desandando a fazer gols logo no ano de sua reestreia, com impressionantes 15 tentos em 16 partidas. De quebra, como cereja do bolo, o jogador ainda conquistaria o seu primeiro título, a Copa Itália, naquela temporada 2004-2005, além da vice-artilharia da Liga dos Campeões. Vivendo em estado de graça, o atacante continuou a sua boa fase na temporada 2005-2006, quando faturou o Scudetto italiano, título que voltaria a conquistar nas 3 temporadas seguintes. E mais uma vez, em seu segundo ano de Inter, o jogador ainda faria uma dobradinha na conquista da Copa Itália. Foi nessa época que Adriano passou a ser conhecido como Imperador e chegou ao auge da carreira, sendo eleito entre os 10 maiores jogadores do mundo. Porém, a partir do ano 2006, o Império de Adriano sofreu um baque, já que justamente naquele ano, seu pai faleceu, o deixando profundamente abalado. Desde então, o jogador não foi mais o mesmo, passando a enfrentar sérios problemas de alcoolismo e depressão. Sendo assim, seu rendimento em campo caiu, tanto que em 2007 foi afastado pelo técnico Roberto Mancini e sequer foi inscrito na Liga dos Campeões. Em 2008, Adriano foi emprestado ao São Paulo, sendo que logo depois retornaria à Internazionale sem sucesso, encerrando sua passagem de 177 jogos e 74 gols. O apelido de Imperador surgiu em sua volta à Inter de Milão em 2004. Adriano impressionou, e muito, os torcedores nerazzurris com toda a sua qualidade técnica e faro de gol. Sendo assim, ele passou a receber da torcida o apelido de Imperador, em alusão ao imperador Adriano, chefe de estado do antigo Império Romano. Em toda a sua carreira, esse foi o seu apelido mais conhecido, superando até mesmo a alcunha de Didico, muito mais popular em seu período de infância. Em seu momento de baixa na Internazionale, com problemas de alcoolismo e acima do peso, no final de 2007, Adriano foi autorizado pelo clube para fazer a sua preparação física no Brasil. Na ocasião, o clube brasileiro que o acolheu foi o São Paulo, e foi na equipe tricolor que o Imperador deu prosseguimento em sua carreira. No time paulista, o jogador se destacou no primeiro semestre de 2008, anotando 17 gols em 28 partidas, sendo que 11 foram marcados no Campeonato Paulista e os outros 6 na Libertadores da América. Adriano ainda ajudou o São Paulo a chegar até a grande final do torneio estadual, sendo derrotado para o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo e Valdívia. Porém, após a eliminação para o Fluminense nas quartas de final da Libertadores, o atacante deixou o tricolor paulista sequer disputando o Campeonato Brasileiro. Ao final da temporada 2008-2009, percebendo que não teria mais chances de atuar pela Internazionale, Adriano Imperador conversou com o presidente do clube Massimo Moratti, para que ele pudesse liberá-lo de graça. Em ato de enorme gratidão por tudo que o atacante fez pelo time nerazzurri, o mandatário aceitou o pedido prontamente.
Sendo assim, Adriano chegou ao Flamengo em maio de 2009, como camisa 10 da equipe. Por lá, ele recuperou o bom futebol e formou icônica dupla com o meio-campista Dejan Petkovic, ídolo do clube. Ao lado do craque sérvio, o Imperador conquistou o improvável Campeonato Brasileiro de 2009, com os rubro-negros buscando 10 pontos do líder Palmeiras, os tirando de uma fila de 17 anos sem títulos. De quebra, o jogador ainda foi eleito bola de ouro da revista Placar na competição e artilheiro com 19 gols. Na temporada seguinte, Adriano ainda formou o famoso Império do Amor, ao compor dupla de ataque com Wagner Love. Porém, mesmo com a parceria, o atacante não conseguiu vencer a esperada Libertadores da América de 2010, após eliminação para a Universidade do Chile nas quartas de final. Também em sua segunda passagem pelo Flamengo, além de colecionar diversos gols, o Imperador colecionou inúmeras polêmicas. Como um bom goleador, em sua segunda passagem pelo Flamengo, Adriano deixou saudades no torcedor rubro-negro, com excelentes atuações. Duas delas com direito a hat-tricks, sendo que em uma oportunidade foi contra o rival Fluminense, no Campeonato Carioca de 2010, em vitória por 5-3. Em 2010, assim como um tradicional imperador, Adriano desembarcou em Roma, a fim de buscar um novo recomeço na equipe local. A expectativa era de que o jogador, que na época completará 28 anos, repetisse as boas atuações dos tempos de Internazionale e Parma. Porém, não foi isso que aconteceu. O atacante ficou apenas 6 meses na equipe italiana, rescindindo seu contrato, que era para ser de 3 anos, sem marcar um gol sequer em 8 partidas. Na época, a diretoria da Roma alegou que rescindiu com o atleta por conta da sua falta de comprometimento nos treinamentos e baixo rendimento em campo. Após deixar a Roma, Adriano retornou ao Flamengo em 2011, apenas para fazer a sua recuperação física. Na ocasião, ele esperava ser recontratado pela equipe, algo que não aconteceu, pois o técnico Vanderlei Luxemburgo barrou sua contratação. Dessa forma, o Imperador teve as portas abertas no Corinthians. Porém, logo em seu início de passagem pelo clube, em abril de 2011, o jogador rompeu o tendão de Aquiles e ficou 6 meses parado. Seu retorno aos gramados ocorreu em outubro, como um reserva de luxo na equipe do Corinthians, que na ocasião brigava pelo título brasileiro. E mesmo sem ter sido pouco utilizado na equipe, Adriano teve a sua importância no título corintiano. Na 36ª rodada da competição, o atacante marcou o gol da virada corintiana contra o Atlético MG, aos 43 minutos do segundo tempo. Esse gol deixou o time do Corinthians muito próximo do título que veio a se confirmar na rodada seguinte. Porém, mesmo com o gol decisivo, Adriano foi barrado por diversas vezes pelo técnico Tite no Campeonato Paulista de 2012, por falta de comprometimento. Sendo assim, ele acabou deixando o Corinthians após 8 jogos e 2 gols marcados. Sem clube após a saída do Corinthians, Adriano acertou seu retorno ao Flamengo em março de 2012, poucos dias depois de ter sido dispensado pelo Corinthians. No time rubro-negro, o jogador pouco jogou em sua terceira passagem, pois havia chegado com problemas em seu tendão de Aquiles. Com a camisa 10 nas costas, a expectativa era de que o jogador suprisse a ausência de Ronaldinho Gaúcho, que acabara de deixar o Flamengo. Porém, não foi isso que aconteceu. Com problemas físicos e muita polêmica na bagagem, Adriano logo teve o seu contrato rescindido pelo time rubro-negro. Somando suas 3 passagens na equipe carioca, o Imperador atuou em 92 partidas e anotou 45 gols. Em 2014, após 2 anos afastado do futebol, Adriano acertou um contrato de produtividade com o Atlético Paranaense, baseado em números de jogos e gols. Contudo, pelo clube, o atacante balançou as redes em apenas uma oportunidade em 4 partidas, tendo seu contrato rescindido após 2 faltas em treinos. Ao deixar o Furacão, ainda em 2014, Adriano acertou com o Le Havre da França. Contudo, a negociação com o clube não deu certo, já que dependia de um empresário comprar a instituição, algo que não se encaminhou. Depois de quase 2 anos parado, no início de 2016,
o jogador acertou com o Miami United, clube da 4ª divisão dos Estados Unidos. Porém, na equipe, o Imperador atuou em apenas uma partida e anotou um gol de pênalti, em seus 5 meses jogando pelo clube. Em 2016, depois de deixar o Miami United, Adriano Imperador voltou ao Brasil, sem ainda confirmar a sua aposentadoria. Na ocasião, o jogador, que na época completaria apenas 34 anos, ainda pretendia receber propostas de equipes do futebol. Tanto que no ano de 2019, ele mesmo chegou a afirmar que caso recebesse uma oferta, voltaria aos gramados. Contudo, desde 2016, Adriano não voltou mais aos gramados, selando a sua aposentadoria naquele mesmo ano. Depois disso, seguiu treinando isoladamente a fim de manter a sua forma física. Até que em 2019, foi anunciado como diretor de vendas da Adidas, dada a sua popularidade no futebol mundial. Ao se aposentar do futebol, o Imperador continuou morando no Rio de Janeiro, jamais deixando as suas raízes na comunidade Vila Cruzeiro. E aí, pessoal, gostaram da espetacular história do Didico? Não deixem de curtir nosso vídeo. Se ainda não está inscrito, se inscreva agora mesmo. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para que vocês não percam nosso próximo episódio. Deixem suas opiniões nos comentários, ela é muito importante para nós. Neste momento estão aparecendo 2 vídeos na sua tela. Clique em um deles e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, até já!